Então, não dirás falso testemunho contra seu irmão. Êxodo 20:16. Então, tudo que está nos 10 mandamentos são coisas que os homens fazem, nós fazemos. Por isso que foi escrito para não fazer, concorda? Então, não tem quem fuja à regra e à exceção. Quando a palavra diz, não direis falso testemunho, significa o quê? Falso é o que não é verdadeiro, né? Verdade tem uma base de fato. De fato. Existe, no mundo moral dos homens, existe a mentira artística, né? Que os teólogos chamam de mentira artística. O que é? É aquela em que você vê alguém e julga as intenções. Que você avalia alguém sentado, sem cruzar as pernas, com o pezinho na frente, com a mãozinha no colo, né? Com a mãozinha na boca, com a mão cruzada. E você olha e você deduz o que a pessoa vem fazer. Isto é uma meia-verdade. Porque você conta um fato de um gesto, ou de uma palavra, ou de uma profecia, até. E você apimenta e salga com o seu tempero. Por exemplo, se a gente tomar um café sem açúcar, fica amargo, mas se colocar açúcar, adoça, mas altera o sabor do café. Se você pega uma carne vermelha e come sem sal, você não altera o sabor, mas se colocar tempero, você altera. Por isso que fica saboroso, porque você colocou sabor com sal e tempero. A mentira dá este sabor aos alimentos, quer dizer, às palavras e aos fatos. Por isso que toda mentira é acreditada como verdade. E tem verdade que não é acreditada como verdade. Porque a verdade é uma comida sem sabor. Sabiam disso? Por que a mentira, quando se fala, todo mundo acredita? Todo. Não tem um ser humano que não passe por isso, de ter acreditado numa mentira. Porque nós temos uma natureza de pecado. É mais fácil crer na mentira. Porque a verdade é uma comida sem tempero. Ela é in natura, a gente chama isso no terreno da nutrição e da gastronomia. In natura quer dizer não tem nada adicionado. Então, o dizer falso testemunho pode ser até uma impressão tua de alguém, de uma palavra, de uma atitude, de um colega, de um familiar. Então, quem faz isso, né? Ele está pecando nos 10 mandamentos. No caso, o 9º mandamento. E as regras, nós já estamos falando isso, esse é o 9º culto. As regras do 10 mandamentos é a conduta mais simples que nós temos que adotar, de não fazer, se não quiser ser um morto espiritual. Então, a gente tem Jesus como crentes, como nosso Senhor e Salvador, mas se eu pratico um dos 10 mandamentos, que vai terminar a semana que vem, se eu praticar e insistir, eu morro na fé. Morro na fé. A praga está lá escrita em Êxodo 10, a 9ª praga. A 9ª praga é as trevas e a noite, tão forte quanto, tanto que diz ali em Êxodo, que eles podiam como que tocar nas trevas. Alguns teólogos dizem que é vento de areia espessa, como nunca houve. Moisés não conversou com Faraó. Faraó, na 8ª praga, não liberou o povo para adorar Deus. Não liberou o povo, ainda não tinha liberado. E Moisés levantou a vara e houve trevas de 3 dias, literalmente 72 horas. Essas trevas eram tão fortes que podia-se apalpar, como a gente fecha o olho e segura teu braço.
segura a cadeira. As trevas eram tão grandes nesses 3 dias que podia se apalpar as trevas. Entende o que é isso? Uma pessoa não enxergava a outra e não se viu a luz do sol. E essas trevas que desceram à terra naquele dia pelo pecado do povo foi quebrada quando Jesus ficou 3 dias no abismo. Quando ele morreu e ficou 3 dias e foi até o inferno e tomou as chaves da morte e da vida da mão de Lúcifer, espiritualmente as trevas que desceu à terra, espiritualmente falando, foi quebrada quando ele desceu ali nos 3 dias em que ele morreu, no lugar, na região dos mortos. Então a pessoa que pratica que tem esse ato de falar mal e falar mal de outro, além de falar mentiras, falar de outro, porque se eu falo uma mentira minha, comigo eu estou com um vestido vermelho hoje, uma mentira. Agora eu digo, ai não, o vestido dela é amarelo, entendeu? O meu é vermelho. Aí eu lanço nós duas contra ela. Então quem lança divisão é filho do diabo. Tanto que em Provérbios 6 diz que 6 coisas Deus se aborrece, a 7ª ele abomina. E abominar teologicamente é vomitar. Quem fala mal um do outro e lança contenda na família, na igreja, no trabalho, está exigindo que Deus coma um vômito. A Bíblia diz que é abominável. Quem fala mal do outro perde o amor por a pessoa que ele fala, porque ele morre naquilo. Quando alguém fala mal de alguém, ele está morrendo naquilo. Vem trevas sobre ele. E quem lança contenda e coloca 2 ou 3 pessoas contra aquela pessoa, para Deus é abominável. As 6 coisas que Deus se aborrece, segundo o Provérbios 6, é olhos altivos. O que é olhos altivos? É pessoa que enxerga tudo no ponto de vista dela e não abre exceção para aprender nada com ninguém. Só o que ela pensa está certo. A vida não é assim, irmãos. Não é assim. Tem dias que a gente acorda sem saber nada, está cansado, está aborrecido. E uma pessoa, um colega de trabalho, alguém da família, uma criança, está sabendo melhor do que você aquele dia. Então nós não podemos ter olhos altivos, nós temos que ter um coração manso. Língua mentirosa, a pessoa que só mente sobre ela mesma. Eu estou de vestido vermelho. Eu sou professora. Mente acerca de si. Alguém pergunta, ele mente, ele não fala dele. Mãos que derramam sangue inocente, pessoas que tiram a alegria de viver de outros. Derramar sangue significa tirar o teor. Todo mundo, irmãos, tem virtudes. Todos nós temos, cada um de nós é feito de virtudes. Derramar sangue inocente espiritualmente é você condenar a virtude da pessoa. A pessoa que derrama sangue inocente é aquela que pega a virtude da pessoa e destrói em calúnia. E se derramar sangue inocente diante de Deus. Entenderam? A virtude do próximo tem que ser respeitada pelo próximo. Nunca nós podemos ofender alguém na virtude que ela tem. Nós devemos motivá-la, ajudá-la, elogiá-la, incentivá-la, apoiá-la. Porque é nossa obrigação de cristão. A virtude vem de Deus, irmão. Ele coloca dentro de nós quando nos gerou no ventre da mãe. Ninguém tem o direito de destruir, a não ser que seja possesso por um demônio e está cheio de inveja. Aí vai fazer isso até de camarote, como um cavalheiro. Mas o cristão não pode fazer isso. Coração que maquina projetos iníquos, quer dizer, ele faz projetos baseado nas costas de alguém. Ele faz algo se destruir alguém. Não se faz isso. Isso aí Deus suporta. Tudo isso aqui Deus ainda engole, tá? Pés que se apressam a correr para o mal, que significa aonde tem confusão, onde tem malícia, onde tem presença demoníaca, pimba. Onde tem santidade, quietude, tudo correto. Não vou agora. É muito longe. Mas não é longe para errar, mas é longe para buscar Deus. Pés que se apressam.
testemunha falsa que profere mentiras. Quem fala mal dos outros, testemunha e profere mentiras, sabe que não era aquilo, entendeu e encharcou de mentiras o que viu. O Senhor ainda suporta, mas o que semeia contenda entre os irmãos, Deus vomita. Porque, lembram que o Senhor falou, Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Quem não ama o próximo, por pior que ele seja, não é filho de Deus. Não mora eternamente com o Senhor. Se você ou alguém tem essa qualidade terrível, má, de lançar contenda, e sempre teu coração contra alguém, sempre alguém tem um problema, ele sempre suspeita o mal, esta pessoa tem um coração mau, não é controlada pelo Espírito Santo. E a pessoa que lança contenda, ela vai perdendo. Ela aceitou Jesus e ela pratica isso, ela perde o Espírito Santo. A sua mente fica em densas trevas e o Espírito Santo se retira, porque o Pai vomitou da sua presença. Ninguém tem direito de julgar ninguém contra ninguém. No Egito, 3 deuses foram desmoralizados, né? O coletivo de deuses é panteão, né? Então o panteão egípcio, Deus Sol, Ra, a deusa Nut, os céus, e Arbor, o assessor do Deus Ra, que tem o principado e as hostes e a potestade, né? Então esses 3 deuses nesta praga foi evangelizado, e os servos do faraó disseram: o Egito já está destruído, deixa o povo ir. E o faraó não deixou. O coração dele se endureceu. Nós nascemos com o objetivo da parte de Deus, aprendemos a respeitar o próximo. E lembram que eu disse, os 4 primeiros mandamentos são entre nós e Deus, é nós conosco mesmo. E os 6 é nós e o próximo. Então é melhor vigiar e cuidar e vencer. Aquele que vencer, Deus dará a coroa da vida eterna. Céu não é lixão. E não existe o recicle lá. Ninguém entra reciclado lá. É só in natura. Filho de Deus não é reciclado. Não existe orgânico e não orgânico. Ou é filho ou não é.